Olá! Degustar a vida hoje aborda o tema celíacos. Nós trouxemos a nutricionista Fabiane Marujo e nós já voltamos para degustar esse tema. A gente já volta. Degustar a vida, degustando a vida hoje com a Fabiane. E nós vamos degustar sem glúten, não é verdade? É isso mesmo, hoje vai ser uma degustação diferente. Isso, para abordar o tema celíacos, o que é, nós trouxemos a Fabiane aqui. E para já começar, vamos explicar o que é celíaco, né? Acho que é isso aí, né? Então, as pessoas portadoras da doença celíaca, elas são intolerantes ao glúten. Então, essa intolerância, ela deve ser a isenção do glúten da dieta. E o que é a doença celíaca? A doença celíaca é uma intolerância permanente ao glúten, acomete o intestino delgado e traz alguns sintomas com a ingestão do glúten. E o que é esse glúten, né? Esse Onde glúten, ele está escondido? Ele é uma proteína que está presente no trigo, na cevada, na aveia, no malte, em todos os subprodutos deles. E nos subprodutos. Então, ó, vamos Exatamente. frisar bem. Trigo, não a famosa farinha de trigo, que é muito bem usada tanto por aí. Cevada. Aveia. E aveia, né? Tantas ofertas de aveia, de cereais. Aveia e no malte. Malte. Faltou uma. Trigo, aveia, centeia, cevada e malte. E o centeio. Então tá. Então estão nos produtos e nos subprodutos. Exatamente. Exatamente. E ingerindo alimentos com eles acaba irritando o intestino delgado. É isso? Na verdade, o nosso intestino ele tem algumas vilosidades. É como se fossem alguns dedinhos. Esses dedinhos que fazem a absorção. O que acontece? Como é uma doença autoimune, o organismo ele próprio se degrada, ele próprio se machuca, né? Então essas vilosidades vão ficando carequinhas, porque ele vai maltratando essas vilosidades. Perfeito. Por causa do contato com o glúten, porque ele não reconhece esse produto. Então o que acontece para ter essa doença? Vamos dizer, como é que é a característica? Falta uma enzima para digerir o glúten? Isso, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Aí acaba irritando o intestino delgado. E qual que é o sintoma? O sintoma mais comum é a diarreia crônica, né? Distensão abdominal, as crianças é falta de crescimento, falta de desenvolvimento, às vezes anemia, baixo peso, né? Então são vários sintomas ou pode ser um só sintoma específico. Então se a mãe em casa agora vê que isso pode ser desencadeado de uma hora para outra, como é que é isso, Fabiane? Na verdade, assim, algumas crianças na introdução da dieta com glúten, de uma sopinha com macarrão, de um pãozinho, já começa os sintomas e começa o diagnóstico da doença. Mas nós temos que lembrar também que algumas pessoas descobrem essa doença depois de vários anos consumindo glúten, porque elas tinham a doença, mas estava ali dormindo, né? E depois ela desenvolve esses sintomas. Então o sintoma mais característico seria uma diarreia. Uma diarreia crônica, uma distensão abdominal, exatamente. Com dores? Com dores, né? Não tem como ter diarreia e não ter dor, né? Não é possível. E aí acaba tendo até baixo peso. Isso, por causa da diarreia constante, né? Então você não consegue absorver tudo que você tem que absorver, um baixo peso, uma pessoa às vezes magra, mas não significa que todos os celíacos são magros. Pode ser um sintoma ou pode ser outro. E como é que é diagnosticado? Então, acontece toda uma investigação, anamnese que os médicos fazem e como é uma doença assim, que esses sintomas podem estar em outras doenças, então às vezes você vai tratando uma doença achando que é essa, então até chegar ao diagnóstico da doença celíaca, aconteceu um prazo muito longo que o intestino está sendo machucado. Né? Mas o diagnóstico acontece com essa anamnese, aí depois o médico solicita um exame de sangue. Se esse exame de sangue ele der alterado, ele vai continuar a investigação e vai fazer uma biópsia
do intestino. Só ali vai ser diagnosticado se é ou não celíaco. Ah, ok. Então não quer dizer que você teve uma diarreia hoje em casa. Não, você já de tem maneira uma intolerância nenhuma. ao glúten e você já é um celíaco. Calma aí. Não. Né? Não é bem assim, Não, mas não é bem assim. é um sintoma. Exatamente. Então só depois de uma biópsia que nós vamos confirmar que realmente, né, se enquadra como uma doença celíaca. Exatamente. E a incidência disso? Olha, nós temos estudos que no Brasil é em torno de 1% da população. No Brasil, em torno de 1%. De 1%. Fora, né, tem números maiores. Ok. Então 1% até bastante, né? É bastante. É bastante. Se você levar em consideração Foz do Iguaçu, por exemplo, pensa na quantidade de celíacos que tem ali. Ou atuantes que aceitaram a doença ou aqueles que ainda nem descobriram a doença. Você acha que tem muita resistência à doença? Tem, né? Tem. Na verdade, assim, a gente chama que tem algumas etapas, né? O descobrir a doença, o não aceitar a doença, a rejeição da doença, aí depois... O viver bem com a doença. Exatamente. Se quiser continuar vivendo, aceita a doença e exclui o glúten. Então, no primeiro momento você disse que é aceitar, é descobrir e depois rejeitar. Como é essa fase Na de verdade, rejeição? não é aceitar. Eles não aceitam, eles descobrem e não aceitam. Aí tem a rejeição. Não, isso não está acontecendo comigo, isso não é comigo. Aquela história. Então, assim, a pessoa tem que ser privada, né? Tem que ser privada de certos alimentos. Tem que ser privada, tem que modificar o ingrediente de alguns produtos. E o então, trigo é muito utilizado em muitas preparações. Muitas de preparações. Um bolo, um pão, né? Em muitas preparações. Exatamente. É usado trigo. Temperos, por exemplo, caldo de carne, achocolatados tem glúten, balas tem glúten, entendeu? Então, como você disse, os remédios, os tem que ficar atento, remédios, os cosméticos, então assim, tem certas bebidas também. E algumas bebidas, Tá, então degustar a vida de novo, vamos frisar. Trigo, cevada, centeio, aveia e o malte. Lembrando também que a gente tem alguns medicamentos, algumas bebidas, né, e cosméticos. Então, criança começar a usar uma maquiagem da mãe que nem deveria, pode por isso que tem aquela lei, né, uma lei específica que tem que conter nos rótulos o contém ou não contém glúten, exatamente para essa faixa da população. Então tem já uma lei específica que acaba até orientando toda a rotulagem para que se tiver exatamente, tem que estar escrito, ou tem ou não contém. Então quem está em casa, de novo, olha o rótulo. Olha o rótulo. Com certeza. E aqui em Foz, a gente tem uma associação do qual você é até voluntária, né? Eu sou voluntária há 3 anos, com muito orgulho, porque eu aprendi muito lá. Porque aí tem a oportunidade de aprender Eu aprendi e ajudar muito, o outro. porque com a prática você aprende muito. Não com a teoria. Então, a prática, vendo o sofrimento, a tentativa de fazer receitas e não conseguir, tentar de novo e ver se ficou bom. Então, ali você aprende na prática. Então, para o segundo bloco, nós vamos chamar uma pessoa que é presidente desse... É a presidente da nossa associação. E ela vai explicar um pouquinho para vocês toda a história, como sente alguns celíacos. Exatamente, porque ela tem na família, então, assim, é bastante... na vida dela, é a rotina dela. Ok, então vamos para o intervalo e logo em seguida nós vamos trazer alguém para explicar para vocês na prática o que é ser um celíaco ou o que é viver com um celíaco. A gente já volta. Degustar a vida agora, de novo, falando sobre os celíacos, só que agora com a Juliane Freitas, que ela é presidente da associação aqui em Foz. Isso. E ela teve estímulos, né, para trabalhar com isso, com essa área. Conta um pouquinho pra gente. Então vamos lá, vou dividir com vocês um pouquinho da nossa história, né, da Associação de Celíacos.
A nossa associação ela começou a ser trabalhada, movimentada desde 2002. Okay. Tem 10 anos já, então. Ela foi fundada mesmo, a parte burocrática toda, em 2005, okay. Em junho de 2005. E o que nos motivou a fundar essa associação, junto com outros grupos de celíacos, né, amigos, familiares celíacos, foi justamente a falta de informação, a falta de produto, né, as dificuldades que nós, enquanto pais, encontrávamos na hora de cuidar dos seus filhos. Né? Foi isso que você disse. A sua filha exatamente. Tem, né? Eu sou mãe de uma celíaca, já tem 11 anos, ela vai completar 12 anos agora, e 11 anos a gente trata a doença celíaca, né? Então você descobriu quando ela tinha 1 ano? Com 1 ano. Então, entre a fase de amamentação, saindo da amamentação, você... É a fase quando a introdução da papinha, das bolachinhas, as farinhas, okay, né, que introduz os cereais. Quando houve essa introdução na dieta dela, foi quando ela começou a manifestar os sintomas. E é como a Fabiana falou, né? Até você descobrir foi um processo bem longo, né? Passando por vários médicos até se fechar com o diagnóstico de que ela era celíaca. Que foi feita até uma biópsia para ter certeza. Exatamente, é através da biópsia que você confirma se é celíaco ou não. Por isso a importância da biópsia. Como foi para essa mãe, professora, né? Você é professora. Como foi para essa mãe isso? Aí você teve que ir atrás. Primeiro momento o susto, né? A negação, o medo, muito sofrimento. Até porque em Foz, 11 anos atrás, eram pouquíssimos celíacos que sabiam da doença. Que devia existir, mas não sabiam. A própria área médica você não tinha muito parecer, muito conhecimento. Então nós acabávamos até buscando fora, buscando através da internet, gente de fora mesmo, passando informações pra gente, né? E na época nós não tínhamos outros celíacos. Então nós tivemos que batalhar e assim, foi um sofrimento que você acaba não querendo desejar para o outro. Então você começa a trabalhar em prol do próximo, né? Você quer auxiliar. De casa, né? Se você for um restaurante, você está sujeito à contaminação. Se você for para a escola, como é que é a história da escola? Então, quando você fala assim que nós não podemos sair de casa, nós podemos, né? Nós não podemos assim se excluir. Nós fazemos parte da sociedade e o celíaco ele não é diferente. Então nós damos dicas, né? A associação ela trabalha com incentivo às mães, orientações e dentro disso nós orientamos elas de que assim, uma criança que queira participar de uma festa de aniversário, que se alimente antes ou leve o seu, dependendo da idade, aceita levar a marmitinha com o seu produto separado. Só me vinha à mente isso mesmo, festa de criança, como é que ela faz? O legal é assim, quando a família do celíaco tem esse contato mais próximo com o aniversariante, a mãe pode estar perguntando para a mãe do outro aniversariante o que vai acontecer na festa, quais são os produtos que a mãe vai. Então a gente tenta adaptar. Aí é onde as mães procuram a associação, pedindo para que a gente produza o brigadeiro, o bolo, o salgado. Então a associação entra com a parte de culinária, consegue produzir, auxiliando, né, as famílias. Então o celíaco leva o salgadinho também. Olha, então a família leva, dá para participar. Com cuidado. Então o celíaco come antes, a criança se alimenta antes em casa ou ela leva separado, mas ela pode participar da festa sim. Você disse que tem uma mãe também, que também é celíaca, é isso? A minha mãe também é celíaca. Você foi premiada de cima e de baixo, né? Na verdade a minha mãe, ela descobriu já na vida adulta. Ela descobriu justamente porque nós, como é uma genética, a minha filha é celíaca, então alguém da família, ou por parte do pai ou da mãe, teria que ter. E no caso a minha mãe e ela já tinha se sintomas, manifestou. Mas não tinha certeza. A minha mãe ela tinha muita enxaqueca, dores de cabeça forte, isso. E veio se manifestar depois de uma depressão, já com 50 anos de idade, que veio manifestar nela a doença celíaca. E hoje ela faz a dieta, já tinha todo o conhecimento
pela neta. Então, a dificuldade do adulto é maior, porque ele já degustou o glúten. Isso, então, eles encontram, isso é para qualquer celíaco adulto. Como eles já degustaram o glúten, o paladar deles, na hora de provar um alimento sem, eles sentem a diferença. Acaba resistindo porque já degustaram. A criança é mais fácil, né? Quando a dieta, né, tá se formando lá no início da vida dela, ela não desenvolveu o paladar para o glúten. Então, muitas vezes ela vai provar o glúten, se acontecer, ela não vai gostar. Ela rejeita. Você acha que a sua filha, às vezes, em algum outro lugar, ela sente vontade de experimentar algum outro alimento ou não? Com certeza. Sente vontade, sente desejo. Sente vontade, assim como nós, né? Sim. Mas ela já está, hoje ela já está ciente. Pode fazer mal para ela, que pode ter uma irritação, vai ter uma diarreia. Uma diarreia, um vômito. Ok. O que a associação faz? Além dessa orientação para as mães, você diz também produtos? Não, tem a questão culinária, né? Nós produzimos por encomenda. Vocês produzem por encomenda. A associação também. Ela tem uma cozinha isenta de glúten, que fica na Escola Evangélica Atos. Okay. A diretora dessa escola cedeu esse espaço para que a gente pudesse montar a nossa cozinha. Então a cozinha ela é somente para associação. Ali o manuseio somente sem glúten. Isso é importante frisar, porque é isso que as pessoas não entendem, né? Porque se ficar vestígio de um outro procedimento, pode ter a contaminação. Pode ter, exatamente. Então só estar isento naquele produto não dá. Tem que ter total asepsia do ambiente. Aquela cozinha, então, é exclusiva para isso? É exclusiva para os celíacos. Okay. Então, é onde acontecem as nossas oficinas de culinária, né? Que sempre nós trazemos, né? A Fabiana, que é nutricionista, acompanha, faz todo esse papel, olha as receitas, o que vai ser produzido, como que está sendo feito, quais são os cuidados que nós devemos ter. Então, as escolhas, tudo passa por ela acompanha e a gente realiza as oficinas para atender a comunidade, não só as mães dos celíacos, né? Mas aquele que tem interesse, as pessoas que trabalham numa panificadora, em mercado. Para várias pessoas, né? Todo mundo precisaria estar esclarecido, né? Porque às vezes a pessoa pode ter, né? Não generalizando, mas... né? E saber o que é um produto sem glúten, né? E vamos voltar de frisar de novo, né? Isento. Trigo, cevada, centeio, aveia e malte. Opa, quem está em casa já sabe. Então, para ter uma dieta isenta de glúten, então esses 5 produtos, além de um local sem a contaminação, porque a pessoa tiver feito um pão antes, com trigo, limpou daquele jeito que não limpa. Passou só um paninho, não está limpo. Isso mesmo. E for fazer a preparação, pode contaminar ainda também. Pode ter, por isso que é o problema na escola, né? A escola, o problema maior que as mães procuram a associação para que a gente procure as escolas, essas instituições de ensino, é a questão da contaminação. Por exemplo, é a hora da merenda, no caso da pública tem a merenda, é a questão da massinha de modelar, que contém glúten. É uma atividade que as crianças amam fazer, né? Manusear. Mas contém glúten, então a escola tem que ter alguns cuidados, né? Tem que ter um olhar mais clínico para essas crianças, né? Não sem exclusão, sem exclusão, mas tem que olhar com carinho e com atenção, que vai prejudicar sim o celíaco, né? Então merenda, a hora de dividir o lanchinho, a criança que quer repartir o lanche dela, deixar o outro colocar a mão que já está contaminada de glúten no pacotinho de bolachinha, então tudo isso tem uma contaminação e tem um prejuízo para o celíaco. Tá? E a questão a gente chama muita atenção também dos professores, a criança que apresenta o cabelo mirradinho, as unhas quebradiças, muita afta na boca, estomatite, né? Muitas dores abdominais, a criança que sempre pede para ir no banheiro, fica atento, porque pode ser um sintoma da doença celíaca. E você como professora, né? De olho nos alunos. Olha... Muito obrigada pela oportunidade, muito esclarecedor. E assim, muito sucesso para vocês, tá? Obrigada. Já estão com 10 anos, que tenham muitos anos e oriente muitas pessoas, porque isso é muito importante. Degustar a Vida te agradece. Nós vamos deixar para outro bloco, de novo a Fabiane aqui, para ela trazer algumas dicas e receitas. Exatamente. O que a gente pode fazer? Degustar a Vida já volta.
Degustar a Vida, de novo agora com a Fabiane Marujo, nutricionista. E agora, para quem tem uma doença celíaca, né, precisa de uma dieta isenta de glúten. E como que eu vou fazer preparações para ter uma vida saudável, que é importante, sem glúten? Que produtos eu posso usar? Já que a gente não pode usar, vamos frisar. Trigo, cevada, aveia, centeio e malte. Perfeito. Quais outros produtos que estão, né, em muitas preparações, né? Quais os outros que eu posso usar? Na verdade, a gente faz trocas, né? Ok. Então, assim, o fubá é muito utilizado, a farinha de arroz, a fécula de batata, o creme de arroz, o polvilho. O polvilho. Então assim, a gente tem em casa polvilho, tem fubá, então tem muitas preparações. É possível tudo, então? É possível, assim, quase tudo. Quase tudo, né? Quase o pão francês. O pão francês ainda a gente não conseguiu nem chegar perto. Mas a gente tem vários pães que a gente fez, panqueca, tortas, bolo de aniversário, coxinha. Como é que se prepara, então, um bolo de aniversário? Que a minha preocupação é uma criança que descobre, quando a Juliane falou, eu pensei numa criança, numa festa de aniversário, como ela faz para conviver e se adaptar. Tá, então vamos fazer um bolo sem glúten. É possível você dar uma festa para todos os convidados sem glúten e eles não vão perceber. Como seria uma receita de um bolo sem glúten de aniversário? Então a gente vai fazer algumas trocas, né? Tá. Então a gente vai fazer ou com a fécula de batata, ou com creme de arroz, ou com a mistura de farinhas, que a gente faz uma mistura de 3 farinhas. Exatamente. Quais são as 3 farinhas? Aí a gente nós podemos usar o polvilho, o creme de arroz e a farinha de arroz, por exemplo. Tá. Tem algumas que usam o fubá. Isso. Mas nós não temos um bolinho abatumado. Não tem? Não tem um pão. Opa, não, então nós temos pão fofinho, bolo fofinho, tortas fofinhas. Tá. Não tem nada assim, nossa, porque não vai ter glúten, vai ser aquele... embatumado. Não. Então, olha, é possível ficar fofinho. É possível, e degustar muito bem. Claro que é possível, com certeza. E tem uma proporção também disso? Tem uma proporção. Nós podemos até colocar algumas receitas com a mistura das farinhas e tal, que é bem interessante. Claro que não são todas as receitas que a gente consegue fazer a troca assim imediata. A gente tem que ir fazendo testes até chegar a uma proporção adequada. E um salgadinho de aniversário, por exemplo? O que é utilizado? Nós fazemos também. Nós usamos a farinha de arroz, por exemplo. Ah, farinha de arroz. Uhum. E para assados? Salgados assados também? Também. Inclusive, a gente consegue empanar salgados. Ah, empanar Nós temos também a farinha para empanar salgados. Nossa, né? Então, é assim, é a próxima perfeição do trigo. Perfeito. Porque o trigo é muito utilizado há muito tempo. Exatamente. Mas esses ingredientes também. Nós também podemos fazer essas trocas. Uhum. E você acha que fica muito mais caro? Fica um pouco mais caro, sim. Porque não tem demanda, não é porque é mais difícil de ter o produto, né? Por isso mesmo. Por exemplo, o fubá e o polvilho são mais em conta, são as farinhas mais em contas, mas o creme de arroz, a farinha de arroz é, digamos assim, um pouco mais que o dobro mais caro do que a farinha de trigo, por exemplo. Mas não tem necessidade de 1 quilo, né? Ou de comer 2 quilos. É para degustar, é a quantidade. É bem tranquilo. Tá. E qual a dificuldade em casa para a pessoa fazer? Tem que fazer uma boa limpeza? Como é a história da batedeira, do forno? Como é que é? Exatamente. Na verdade, a limpeza com uma buchinha, com um paninho, com detergente, água. Uma limpeza assim, porque na verdade nós temos que pensar que no ar tem a poeira e a gente não enxerga ela. Okay. E o glúten é também esse farelinho que pode estar no ar, na bancada, no forno, na batedeira. Então é isso que a gente tem que eliminar para não acontecer a contaminação. Uhum. É esse detalhe. Porque existe casos então da pessoa ter tirado já o glúten, pelo menos alegar para vocês que tiraram, e ainda ter ocorrências de uma diarreia, de um sintoma. Porque aconteceu algum tipo de contaminação. Ou algum tempero que foi utilizado naquele feijão, né? Ah, tem que ficar atento também aos temperos, né? Exatamente. De novo, aos remédios, às bebidas e aos cosméticos, né? Uhum. Muito bom. E uma receita que o pessoal gosta bastante? Olha, tem várias receitas, assim, eles pedem bastante salgado pra gente. Inclusive, a gente dá cursos assim específicos da necessidade deles. Fizemos curso de pães, curso de massas, curso de doce, de salgado.
do macarrão, por exemplo? Macarrão também, Dá pra fazer? Sim, estamos chegando perto da perfeição no macarrão também. Perto do must. Tá, então tem cursos de panificações, de massas, de tortas, de salgados. Doces são também pedidos ou não muito? Não muito, porque é mais fácil encontrar, na verdade, receitas, né, de bolos e doces e tal. Mas o salgado e os pães eram assim a maior tortura do celíaco. Maior tortura do celíaco, né? E tem cursos, então, que vocês dizem que a associação acaba promovendo e você é voluntária? Nossa, assídua. Então, assim, todo ano a gente faz um cronograma de trabalho e todo mês a gente tem algum tipo de encontro. Ou é uma palestra, ou é um curso de culinária, ou é uma oficina, ou é um evento, um almoço, um jantar, uma festa, né? Esclarecendo as pessoas que têm a doença ou que têm familiares e precisam conviver com isso. Isso mesmo. Exatamente. Tem algum site, telefone da associação? Nós temos o telefone da associação. Ok, nós vamos deixar... Pode falar, se souber. 3575-3771. Tá. Mas a gente deixa no VT, tá? Para quem precisar mais esclarecimento. Tem site? Tem o site das FENACELBRAS, que são as associações de celíacos do Brasil, né? E se você digitar lá doençacelíaca.com, você tem uma gama de informações. Ok, cuidado com a questão da internet, que como tem muitas informações, tem que saber isso, também na ponderar, verdade, né? Se você procurar em associação de celíacos, você encontra informações corretas. Ok. Esses blogs, esses bate-papos aí é mais complicado. Mas daí fica as fissuras, coisas que as pessoas não puderam degustar, etc. Isso, e daí tem aquela negação, tem a rejeição, então assim, a pessoa coloca tudo que ela tá sentindo e lá. adora chamar atenção, né? Eu sou privada disso, vocês não sabem o que é isso. Exatamente. Né? Então assim, vai na associação, busca ela, as informações corretas, porque já aconteceu todo esse processo. E tem pessoas ali maduras para te orientar, para te deixar segura, né? Então, para quem está em casa, é possível degustar a vida com uma dieta sem glúten? É possível. É possível. É possível para ter uma melhor qualidade de vida para quem é portador, né? E você acha que tem pessoas que não têm isso diagnosticado, acabam também tirando o glúten da sua vida? Você como nutricionista? Os familiares, sabe? Os familiares acabam entrando na dieta também. E eles acabam vendo benefícios? Porque tem uma linha que já fala sobre a isenção do glúten para tem alguns médicos aí receitando, né? Dietas isentas de glúten para perder a barriguinha e tal, né? Mas não é por causa da doença em si. Então não precisa ter todo aquele cuidado de contaminação. É exclusão do glúten, na verdade. Mas tem alguns médicos que estão receitando sim. E para finalizar, já me respondeu uma vez, mas agora é diferente. O que é degustar a vida agora sem glúten? Eu te diria que é possível degustar a vida sim, sem glúten. É possível ter uma vida saudável, é possível ter uma vida quase normal. É possível sim, não passar vontade, não passar restrições, mas adequar toda a sua alimentação e degustar a vida com muita felicidade. Opa, muito obrigada, agradeço você de novo por essa oportunidade. Degustar a vida, espero vocês no nosso próximo programa.